convenção acontecendo. Eu estou aqui com o pastor Erivelton. Seja bem-vindo, pastor, à nossa sala de imprensa. Espaço novo esse ano. Muito obrigado, Léo. Uma boa noite, paz seja convosco. Pastor, vamos falar do tema desse ano, né? Que é o tema que veio da Convenção Nacional. Verdade. E hoje nós estamos falando de uma igreja missionária. Já é o lema da nossa igreja e esse ano sendo reforçado. É importante a gente falar de missões dessa igreja missionária? Léo, é extremamente importante, porque se nós estamos preocupados em ganhar pessoas para Jesus, nós temos que fazer com que essas pessoas que estão sendo despertadas para Jesus, ganhas para o Senhor Jesus, elas também sejam motivadas a ganhar outros para Jesus. Então esse é o grande desafio nosso, pegar essas pessoas e fazer delas discípulos do Senhor Jesus. E aí nesse lema vem o lema da igreja, Quadrangular, uma igreja missionária, ontem, hoje e sempre, né? É verdade, pastor. E falando de convenção, a sua Secretaria de Educação e Cultura, ela tem um papel muito importante, porque é treinar os nossos futuros pastores, nossos futuros líderes. Hoje nós tivemos na convenção 358 novos obreiros. É um número muito expressivo e é importante a igreja trabalhar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o seu departamento, sobre a formação dos nossos líderes. Ok. Léo, a formação dos nossos obreiros, ontem à noite nós tivemos aqui a consagração de 53 ministros. Então o ministro, ele começa a sua caminhada, aceita Jesus, está na igreja, batizado, aí tem um despertamento para poder fazer o ITQ, então ele vai para o ITQ para poder conhecer mais a Deus, conhecer mais a igreja, ter esse despertamento para poder servir melhor o Senhor Jesus na sua obra. Então ali ele faz o ITQ e depois que ele forma o ITQ, o pastor dele, o pastor desse irmão, ele é indicado então para ir à convenção. Então nesse caminho, então desde a sua conversão até o momento dele ir para a convenção, há uma preparação, que é o ITQ. Então o ITQ e a nossa missão quadrangular também, teológica infanto-juvenil, que prepara líderes para trabalhar com crianças, essas são as portas de acesso para o ministério quadrangular, para a pessoa começar como obreiro credenciado da igreja. E então quando ele vai para o ITQ, falando mais sobre o ITQ, hoje, Léo, eles estudam 20 disciplinas, né? Então a pessoa chega lá, ela vai aprender um pouco mais da Bíblia. Nós temos uma palavra, Léo, nós não estamos preocupados em formar novos teólogos. Não queremos mais pensadores da Bíblia, nós queremos homens e mulheres que sejam líderes, que amem a palavra e que se preocupem com o seu próximo, em fazer com que aquela pessoa que vai estar na sua igreja, na sua célula, no seu grupo pequeno, na sua família, possa conhecer um pouco mais de Deus, sabe? E não ficar entrando em discussão disso ou daquilo. Nós já temos muitos teólogos, Léo, muitos teólogos. Então o nosso foco hoje principal, como um instituto teológico de formação de líderes, é formar líderes que vão trabalhar no ministério, servir a igreja e ganhar pessoas para Jesus. O ITQ e o MQTI não é só para quem quer ser pastor, é para quem quer conhecer mais de Bíblia. O foco principal é esse, Léo. O foco principal do ITQ, do Instituto Teológico Quadrangular e da Missão Quadrangular Teológica Infanto-Juvenil é formar líderes. Se amanhã essa pessoa ela vai se tornar pastor, um líder de célula, o quê? Aí o chamado a gente deixa com Deus. Mas a nossa missão é formar aquela pessoa, é motivar aquela pessoa, inspirar aquela pessoa a trabalhar para o Senhor, a estar na seara, a servir a casa de Deus, né? E ontem, Léo, então os ministros ontem, para a pessoa chegar a ministro, ela tem uma caminhada de no mínimo 6 anos no ministério. Então ela começa como obreira, fica 4 anos como obreira da igreja, obreiro credenciado da igreja. Ela é apresentada na convenção. Depois ela fica mais 2 anos como aspirante. E depois ela fica mais 2 anos para poder chegar a ministro. Então, ou seja, essa caminhada até chegar a ministro, então é uma caminhada que a pessoa tem que ter dedicação, tem que ter zelo, tem que amar a igreja, tem que amar o Senhor. Então isso é muito importante. Então também se você quiser fazer parte desse ministério, ou então se você quer aprender mais, temos nossos estudos bíblicos, nossos institutos. É importante você fazer parte. Falando na convenção, pastor, tivemos pregações muito poderosas. Verdade. O pastor Joel, o pastor Fausto, agora o pastor Antônio Genaro, nosso presidente, pregando uma palavra muito boa. Verdade. Fala um pouco da convenção pra gente. Léo, a convenção está assim, fantástica, né? Desde a organização, ontem, nosso presidente nacional, né,
elogiou a decoração, elogiou o momento da consagração dos ministros. Léo, vou até pedir aqui uma parte antes de falar. Os ministros, os aspirantes, os obreiros, com investimento do Conselho Nacional, na pessoa do nosso presidente, pastor Mário Oliveira, que está extremamente preocupado com a valorização do nosso ministério. Ele mandou fazer uma pasta, sabe, uma pasta para o postulante. Dentro dessa pasta vem Manual do Pastor completo, que é um livro, Manual do Pastor Nota 10.1, Manual do Pastor Nota 10.2, livros de revistas de ação social da nossa igreja. E, Léo, que é fantástico, que o pastor elogiou muito, gostou demais. Todos os postulantes estão recebendo um exemplar da Palavra de Deus. Então, assim, isso é fantástico. E traz, assim, um brilho, né? Um brilho muito grande para a nossa convenção. As mensagens, como você disse, pastor Joel viu ontem falando a respeito de nós termos uma liderança restaurada, uma mente restaurada, sabe? Voltarmos às práticas das primeiras obras, né? Ele cantou um hino aqui muito antigo ontem aqui, né? O pastor Fausto, como você disse. Então, assim, eu creio que os pastores da nossa igreja, os postulantes que estão ingressando no ministério, que são 53 ministros, 84 aspirantes e 383 obreiros credenciados. E todos os convencionais, hoje nós temos familiares aqui. Isso mostra a dimensão da nossa igreja, né? Como a nossa igreja é ampla, como a nossa igreja é uma igreja abençoada. Graças a Deus por isso, né? Amém, Léo. Pastor, obrigado por estar participando com a gente deste momento aqui. Puxa, o prazer e a honra e o privilégio que eu tenho, sabe? Tenho uma grande admiração por você, pelo Tiago, por esse departamento de comunicação da nossa igreja. Vocês estão de parabéns, né? Quando a gente vê o portal em ação, quando a gente vê quadrangular lá num clique, quando a gente vê membros da nossa igreja. Olha, pastor, eu acessei o portal, eu consegui isso de informação lá. Poxa, eu que vou parabenizar vocês, porque é algo assim inovador, viu? Meus caros telespectadores, pessoas que estão nos ouvindo também, a nossa igreja no departamento de comunicação, vocês estão de parabéns. É um investimento, né? Investimento para o reino. A gente fica muito orgulhoso de fazer parte disso. Bem. Pastor, obrigado. Ok. E nós vamos ter a convenção completa depois também no Portal Quadrangular. Se muito você quer assistir as mensagens que nós estamos falando aqui, verdade, vai poder assistir lá, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Valeu.